Olá, família, sejam muito bem-vindos ao Family Cast, o podcast oficial da Family Church Brasil. É uma honra ter vocês aqui conosco e vocês viram aí o nosso convidado, também é uma honra tê-lo conosco. Daqui a pouco a gente entra nessa conversa. Mas antes, eu sou o Christopher Boaron e eu quero te pedir um favor. Curte esse vídeo, comente aí, Deus é bom. E compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que pode ser edificado por essa conversa, tá bom? Já aproveita, segue a gente, se inscreve no canal, ativa o sininho, aquela parada que vocês já sabem. Posta no Stories, marca a gente. E é isso aí. Estou aqui com um pastor, um compositor, estou aqui com um cantor. São muitas descrições, mas gostaria que ele mesmo se apresentasse. Eu sou o famoso marido da Mariana Valadão. Esse aí também conta. Pastor Felipe Valadão. Essa aí a gente ouve muito também. Como é que é? Pastor, compositor. É um pouquinho de pregador. Tudo. Pregador, cantor. O senhor cantou ali Rapaz, hoje. eu sou o pai do Tito, da Vida Bela, marido da Mariana. Sou Felipe, é isso aí. Amigo do seu pai, da sua família. Uma honra pra mim estar aqui, né? Um dos primeiros... Acho que é o primeiro podcast que eu vou aparecer. Vai ser o primeiro, vai pastor. ser o primeiro aí. Vamos estrear, vamos estrear. Tem nenhum podcast, gente. Bora, então, tem que ter. Tô muito feliz, cara. A honra é nossa. Tomara que a turma goste aí bastante, se sinta, né? Conhecer um pouquinho do meu coração, das coisas que a gente já viveu. Tem tanta coisa, né? Apesar de eu ser novo, 41 anos, a gente já... Criado na igreja, já viveu tanta coisa. Ah, na igreja a gente vive muita coisa. Você tá doido, então... De ministério o senhor tem quanto tempo? Cara, eu nasci na igreja, então assim, eu sou aquele menino criado na igreja, em acampamento. Então, eu não lembro de eu não estar envolvido em alguma coisa na igreja, eu sempre fui envolvido. Então assim, quando eu fiz faculdade, né, na época que eu repeti 3 vezes, fui expulso de 2 colégios, aquela coisa toda que eu sempre gosto de brincar e tal. Uhum. Mas depois que eu tomei um rumo, assim, pra 18 anos assim, eu falei, cara, eu preciso arrumar minha vida com Deus e levar as coisas a sério, né? Eu fiz o supletivo pra correr e eu entrei pra faculdade de publicidade e propaganda. Porque eu gosto muito de marketing e tal. E nesse meio tempo, foi a época que eu realmente falei assim, cara, eu realmente quero ser pastor. Mesmo dentro da faculdade, desde pequenininho eu queria, né? Apesar de eu não ter nenhum pastor na família na época. Tem um tio meu que é pastor, mas ele era da Marinha. Então, ele foi um almirante da Marinha, um cargo alto lá da Marinha. E um grande homem de Deus. Mas assim, a gente não tinha uma pessoa no ministério full time, sabe? Aquela coisa de o cara ser do ministério. A gente nunca tinha tido isso. E eu sempre quis ser. Eu falava, mano... Eu admirava os pastores, os líderes, os meus heróis. Eles eram líderes da igreja. Uhum. Então eu não lembro, assim, de eu ter estado em outra coisa. Sempre desde pequenininho. Aí com 19, 20, 21 anos eu conheci Mariana, minha esposa. E com 22 eu fui pro seminário. Aí eu entrei no seminário, pronto, aí minha vida virou do avesso. Completamente diferente. Tudo muda. Tudo mudou, cara. Quando eu fui pro seminário, eu fui pra viver assim. Eu via as pessoas falando assim, cara, larguei tudo pra viver pra Deus. Eu achava aquilo incrível. Eu falava, mano, o que é largar tudo e viver pra Deus? Que doideira. Talvez é essa, um pouco cara? louco também, né? Largar tudo mesmo, tudo, cara, tudo. Não, Deus me sustentava. Eu achava aquilo uma doideira. Eu falava, Deus te sustentava? Como assim? Você ia lá e pedia pra Deus? Mas Deus, te atraía isso um pouco? Eu achava incrível, achava aquilo... Eu falava, mano, eu achava aquilo incrível. Eu falava, será que rola essa parada? Quando eu fui pro seminário, comecei a namorar a Mariana, aquilo me veio na cabeça. Eu falei, meu irmão, essa parada é verdade mesmo? Eu falei, vou ver. Então, eu fui pro seminário com 22 anos, namorando a Mariana, e eu não tinha R$1 pra nada. Seminarista raramente tem, né? Meus pais não me deram nada que eu não deixei eles me dar. E aí, a única pessoa que botou alguma coisa em mim foi o meu irmão mais velho, que ele falou assim, mas como é que você vai pagar o seminário? Eu só nem o seminário eu sabia que eu ia pagar. Aí eu falei assim, cara, não, Deus, eu quero experimentar esse negócio de que Deus provê, Deus que... Meu irmão, você é maluco, cara. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pagar pra você. Aí meu irmão pagou o seminário pra mim. O resto, cara, eu fiquei 2 anos do seminário com os meus amigos toda semana mandando alguma coisa pra mim. Ó, tô mandando R$10 aí pra você aí. É mesmo. Ó, tô mandando 20. Aí, por exemplo,
praticamente todos esses meus amigos que me ajudaram de alguma coisa, quando eu virei pastor, eles trabalham comigo até hoje. Eles fazem parte da sua equipe. Eu fui atrás de todos eles, E nem precisavam. Um que mais me ajudou, por exemplo, hoje trabalha numa multinacional de petróleo e tal, mas ele é um dos tesoureiros da igreja. Porque assim, foi um cara que, tipo assim, toda semana eu queria comer, eu não tinha o que comer. Aí eu orava, mano, coisa de maluco, assim. Eu entrei nessa parada mesmo, eu acho que o que Deus gerou em mim, porque assim, Deus ia me colocar num nível de fé para eu experimentar coisas muito absurdas. Então, alugar imóveis muito caros para a igreja, comprar coisas muito caras para a igreja. Então, hoje eu percebo o seguinte, Deus queria me testar desde lá. Então, assim, a mesma fé que eu usei, às vezes, para acreditar que ia aparecer R$30 na minha conta para eu poder comer, é a fé que eu uso hoje para poder adquirir um imóvel para a igreja de milhares e milhares e milhões, às vezes, de reais, entendeu? É a mesma fé. Ela só esticou mais, como eu preguei hoje. Ela esticou um pouco mais, entendeu? Mas é o mesmo nível de fé. R$30 naquela época para eu comer, cara, era uma coisa assim. Eu tinha que entrar no quarto, fechar a porta do apartamento, chorando. Falava, Deus, tem misericórdia. Toque alguém que me conhece, algum amigo meu. Cara, numa época onde não tinha WhatsApp. Numa época onde não tinha rede social, mano. Tinha só Orkut, como eu conheci Mariana. Sim. É mesmo? Eu fui no Orkut que eu conheci. Não, peraí, que a gente vai ter que entrar nisso daqui a pouco. Minha fé era muito grande, Varão. Tô vendo. Grande era a minha fé. Não, ainda é, ainda. Não, pastor, eu ia perguntar agora, por quê? Hoje, o senhor reconhece que então foi Deus te preparando, né? Para o que o senhor tá vivendo. Ele tava testando a sua fé, te preparando e aos poucos ele... Eu não sei se a palavra é testando. Eu acredito que ele tava... treinando a minha fé. Melhor. Pronto, a palavra treinar é concordo. melhor. Porque assim, o que eu costumo falar, cara? Eu costumo dizer o seguinte, fé é como um músculo. Todo mundo tem, mas nem todo mundo exercita. Ok? Fica atrofiado. Nós temos músculo no nosso corpo. Igual aquele cara lá, o bombadão lá. Só que aquele cara exercita mais que a gente, pô. Aquele cara acorda todo dia pra fazer isso. Todo mundo tem fé. Eu tenho fé, você tem fé, o cara que é do mundo tem fé. Só que nem todo mundo exercita. Você pega, por exemplo, uma pessoa, às vezes, que não é cristã, ela exercita a fé dela para outras coisas, para os desafios da vida dela. Então, o que eu acredito era o seguinte, Deus estava esticando minha fé lá. Sabe, eu vou te fazer crer em coisas hoje para você, para Deus era ridículo de pequeno, para mim, hoje era ridículo de pequeno, mas na época, mano, era o que eu tinha, cara. Eu dormia no colchonete no chão, e eu era namorado da filha do pastor Márcio Valadão, irmão. Eu dormia no colchonete no chão, literalmente, não tinha cama, não tinha nada. Um armarinho e um banheiro pra tomar o banho, e eu dormia. E olha que coisa de doido, ó. O meu amigo de apartamento, que dividiu apartamento comigo, é o pastor Antônio Júnior. É o maior canal de Pastor youtuber Antônio Júnior evangélico do mundo, é o maior. O senhor morou... Ele foi meu amigo de apartamento. Amigo de apartamento. Quarto, dividiu um apartamento. Eu e ele no mesmo quarto. No mesmo apartamento. Que bacana. Eu brincava com o Juninho direto, porque Juninho, cara, ele era o seguinte... Como é que ele era? Ele era uma coisa fora do normal. E eu era sempre muito brincalhão, esse meu jeito e tal. E Juninho entrava no colo. A gente viveu junto, 2 anos. Literalmente junto. Ele era o meu melhor amigo do seminário. E aí o que acontece? O Juninho, a gente ia pro seminário, passava a manhã estudando, voltava pra casa, almoçava, salsicha, era ridículo, cara, era muito comédia, assim, ridículo com todo respeito, gente. Era muito simples, a nossa comida era miojo. Por exemplo, desde que eu casei com Mariana, eu nunca mais comi miojo, porque eu comi miojo todo dia durante 2 anos, cara. Eu não... Nossa. Assim, é uma coisa... Meus filhos... E é louco, porque meus filhos são apaixonados com miojo, eu tenho que comprar pra eles. Não conseguem entrar mais. Só de sentir o cheiro já. Só de sentir o cheiro. Eu comi miojo todo dia. Só que a gente sempre revezava. Mano, vamos fazer miojo com ovo, miojo com não sei o quê, miojo com salsicha e tal. Todo dia. Era o mais barato que tinha. E era uma coisa que era gostoso e tal. Sim. E aí, Juninho, a gente almoçava, acabava o almoço, eu ia pro quarto, que a gente tinha muito livro pra ler na época. Cara, ele começava a orar 12:00, 1h da tarde. Ele só acabava às 6 da tarde, cara. É mesmo? As pessoas não entendem por que algumas pessoas vivem coisas extraordinárias, né? Nós somos resultado dos nossos plantios, das nossas sementes que nós plantamos. Hoje o cara vê o Juninho, por exemplo, é o maior canal, o Júnior é o maior canal de evangélico do mundo, cara. É maior do que o do Dave, o canal dele. Eu tava olhando semana passada.
E É ele é um surreal. milagre. Você olha pra ele, eu até brinco com ele, ele não é bonito, ele não tem Cara simples, né? simplão, cara. Simples. Mas não fala nada muito assim fora da caixinha, é algo... Mas eu vi Juninho gerar o que ele vive hoje durante 2 Homem de anos. oração. Durante 4 horas de oração. Eu brincava com ele, às vezes eu batia na porta, ele tava chorando, gritando, Senhor, eu tava falando, Juninho, Deus já ouviu, mano. Ô, maluco, sai, Deus já ouviu. a gente era muito amigo, então eu zoava. Mano, Tinha sai aí, intimidade. bicho. Muito, até hoje, às vezes quando eu ligo pra ele e tal. Como é que você tá, rapaz? Tá onde? Que E bênção. eu celebro muito, cara, assim, porque da mesma forma como ele celebra o que Deus fez comigo. Porque Vocês passaram por isso plantou juntos. aquilo, mano. A gente não imaginava que ia acontecer aquilo. O Juninho, muito menos, jamais imaginaria que o Juninho ia virar o que virou, cara. E a gente vê um ou outro assim, cara, com admiração, com celebração. Bacana. Entendeu? Pastor Tempo Antônio bom, Júnior. cara. Que Antônio bacana. Júnior, foi Juninho, mas pastor Antônio Juninho. Júnior. Pastor Entra aí no Antônio canal Júnior. dele que você vai ver. É uma Canal bênção. fenômeno. Então, que interessante. Não tinha, meus informantes não me deixaram saber a gente dessa nunca falou aí. disso. Você vê, o Antônio Júnior, Juninho, né? Nunca pregou na minha igreja. Jamais associaria Nunca pregou na assim. minha igreja. É Esse dia eu mesmo. brinquei com ele, falei, cara, você vai em tudo quanto é lugar porque você não vai Aqui cara. não. Nunca pregou na minha igreja. Mas é um irmãozão. De vez em Sim. quando eu tenho lembro dele, tô na estrada dirigindo, lembro dele, ligo pra ele. E aí, mano, como é que você benção. tá? Amigo, sabe aquela coisa de Sei, amigo? sei. Passaram por um tempo de De dificuldade você, juntos, né? você ficar 3 anos sem falar com o cara, você liga, parece que você tava com o É a cara mesma. ontem. Mesma Sim, coisa. Sim. Isso é muito legal, isso é muito Que genuíno. bacana. É. Mas aí, assim, nesse tempo que o senhor passou de dificuldade, eu imagino que deve ter sido difícil, né? Talvez emocionalmente, com certeza. A gente não pensa, né, mano? A gente não pensa assim, ó. Você só entende o que você viveu depois que você tá em outra que parada. foi. Quando você cresceu, que você olha pra trás e fala assim, cara, olha que loucura que eu passei. Eu costumo dizer o seguinte, a dor do processo, dos processos que você enfrenta, ela some quando você tá vivendo o teu propósito. Ela some mesmo, você não lembra. Você não lembra o choro que você teve. A não ser que você pare um dia em casa e você fica assim, mano, olha que coisa louca que Deus já fez. Então, propósito cura, tá? Então, que isso fique gravado aí no coração de alguém. Propósito cura. Quando você chegar e você estiver vivendo o teu propósito, esse tempo de dor que você vive hoje, esse tempo de processo que você vive hoje, como eu preguei hoje aqui na igreja, tempo de pressão, você nem vai lembrar, cara. Esse dia eu fiz um vídeo no meu Instagram, eu falei sobre isso. Eu falei assim, esse dia eu tava indo pra praia com a Mariana, minha esposa, e peguei um avião, e no avião, cara, eu nunca tinha vivido uma turbulência como aquela. Nunca. Sabe aquela que você fala assim, mano, já foi. Agora vai. Segura na minha mão aqui. Eu pensei, mano. Só que eu tava indo pra um paraíso, mano. Lá em Cancún, na beira da praia, um hotel maravilhoso. Quando eu cheguei lá, cara, no segundo dia eu já não lembrava de nada que eu vivi. Porque o destino cura a gente, né? O viver a promessa de Deus cura a gente. Então é isso. Eu vejo as coisas que eu vivo hoje, casamento, família, ministério. Eu não consigo. É muito raro eu ficar parando e falando, mano, que doideira. Quase como se não tivesse cara. acontecido. Parece que não aconteceu. Sim. Parece que assim, eu sei que eu vivi aquilo, porque eu lembro, Sim. se eu parar pra lembrar, mas não fica lembrando. Por isso que o segredo da vida é você não jogar muita lente sobre o teu momento atual. É só um momento, não joga muita Sim. lente nisso, entendeu? Tipo, não faz disso a tua vida. Hoje aqui uma moça aqui da igreja me procurou no final do culto e falou, pastor, essa palavra, será que ela foi pra mim? Eu tô perdendo tudo, e não sei o quê. E pá, você falou de expansão, de que deu... E eu vi a minha realidade tá tão diferente. Aí eu falei pra ela assim, não. Isso é só o seu momento. Você não pode julgar toda a sua vida pela frente pelo momento que você tá vivendo. Lá na frente você nem vai lembrar disso aqui. Você nem vai lembrar que você apanhou isso aqui, que você viveu, que você perdeu isso aqui. É só um momento. Eu não sei se você já me viu falando sobre isso, sobre frame, né? Eu tenho uma pregação que eu falo sobre frame e filme, né? Uhum. O frame é o fragmento de imagens, que quando você junta todas elas, vira um filme. Sim. Então, é como Abraão. Deus não mostrou para Abraão o filme, mas mostrou o frame. Deus não nos mostra o filme, Deus nos mostra o frame. Ó, é isso aqui, ó. Eu vou te dar uma imagem do que eu vou fazer com a sua vida. Agora, o que vai acontecer no caminho, meu irmão, vamos junto que eu vou te mostrando. Confia. Fé. Confia, exato. O segredo é a gente confiar em quem nos fez a promessa. Então, assim, quando eu vejo os desafios, as lutas... Por isso que hoje, quando eu enfrento lutas, desafios, hoje, aí sim. Isso é interessante. É o lance da janela da memória, né? Quando vem uma barreira hoje, aí traz a memória que te dá a esperança, cara.
Pô, mas há 20 anos atrás eu passei por uma coisa e Deus me livrou. Então vai dar certo. Sim. Só preciso confiar em quem prometeu. É verdade. O Senhor que fez a promessa é fiel pra Pô, cumprir a vai promessa. dar certo. Lá atrás, ele fez, né, fez dar certo, né? Ele continuou, então... Sim. E realmente o sofrimento, quando ele passa, ele não volta mais à mente, né? Paulo fala, né? Essa leve, momentânea tribulação Sim. vai produzir para nós o eterno peso de glória. Tribulação vem da palavra tribulum. Você ouviu falar disso? Tribulação Tribulum. A origem dela é tribulum. Tribulum era um carrinho de boi que os agricultores colocavam. Você vai ficar doido com isso aqui. Eu preguei sobre isso. Sabe o arado? Aquela Sim, máquina que passa na terra para poder jogar a semente. Então, aquilo é um tribulum. Se você pesquisar, o nome daquilo é tribulum. A palavra tribulação vem dali. Então, olha que doideira, hein? Essa leve momentânea tribulum. Ou seja, o que é uma tribulação? A tribulação, na verdade, é um carrinho de boi que você sobe em cima para você arar a sua terra para que novas sementes sejam lançadas. Uau. Cara, é uma coisa sobrenatural. Se a gente entender que cada tribulação que Deus nos dá, cada situação que a gente passa, é uma oportunidade que Deus está te dando de arar o teu coração para jogar novas sementes para uma nova colheita, você ressignifica tudo. Parece que tá rasgando, cortando ali, mas arrancando fora, vem tá abrindo sementes espaço. novas para novas colheitas, cara. Quando Deus me... Porque eu sou muito assim, cara. Eu não sei se é porque eu tive muita dificuldade na escola. E aí, quando eu comecei a estudar a Bíblia, você vê que às vezes quando eu falo muito assim, essa palavra aqui no original, isso aqui, eu ficava pesquisando isso. Por exemplo, tribulação. O que significa tribulação? Será que tribulação é só coisa ruim? A gente usa tanto, né? Essa Passa palavra por isso toda na hora. Bíblia. A gente fala de tribulação o tempo todo. Eu fui pesquisar, cara, eu descobri isso. Então, assim, por isso que vai produzir eterno peso de glória. Sim. Tá ligado? Então, assim, a gente tem que aprender a ressignificar as coisas. Maravilha. Porque a nossa cultura, a gente foi criado enxergando tudo como coisa ruim. A aprovação é coisa ruim. Tá na prova, irmão, não sei o quê. Tá na prova, você passa por ela, pô. Vai pra cima. Faz e tira 10. Tira 10, pô. Isso aí, cara. Entendeu? Tribulação, show. Deus tá sentindo, tá rasgando? Tá rasgando mesmo, porque Deus tá jogando novas sementes aí pra uma nova colheita, novo plantio pra uma nova colheita. E aí a gente vai ressignificando, cara. Glória a Deus. Aí. E se as bênçãos que o senhor tá vivendo agora te fazem esquecer do passado, imagina então o céu, né? Tá doido, a gente não vai lembrar de nada dessas coisas assim, do sofrimento, né? Nada. Vai ser insignificante. Não haverá mais choro, diz a Bíblia, não haverá mais dor. Então, assim... Bênção. Bênção, coisa Pastor, boa. E aí, a partir daí, então, depois, passando aí pelo seminário, como é que foi o deslanchar do seu ministério? O senhor se casou com a Mariana Valadão e... O deslanchar do meu ministério, eu casei com Mariana Valadão. Assim, o senhor tava namorando e aí... Cara, qual foi a relação do ministério com ela? Vocês começaram a me conhecer mais por causa da igreja, né? Sim. Mas assim, eu e Mari, a gente sempre foi uma dupla. Né? A gente sempre formou uma dupla perfeita. Eu e Mariana, a gente... Quando eu falo perfeita, não é no sentido de somos perfeitos, não. Mas de compreensão um do outro. A gente compreende a função um do outro. Então, quando Mariana começou a cantar, eu era pastor dos jovens da Lagoinha de Belo Horizonte. E ela começou a gravar, ela gravou o primeiro álbum e começou a cantar, cara, e ela começou a dar certo. As pessoas começaram a chamar ela pra convidar ela pra muitos eventos e tal. E eu tinha acabado de casar. Imagina, eu tinha 1 ano de casado, mano. Meu sonho era casar. Eu nunca fui um cara assim, se me encontrasse quando era novo, solteiro de igreja... Eu não era um cara que eu falava assim, não, eu quero morar no bairro tal, eu quero ter o carro tal, eu quero ter avião. Eu nunca fui esse cara. Você me perguntava assim, mano, qual é o teu sonho? Eu quero casar. Só isso que eu queria. Um apaixonado... Eu quero casar. Um apaixonado de... Cara, assim, de sempre. Eu achava o auge casar. Era o casamento. Eu falei, mano, vida dois. O momento mais incrível de um ser humano é você casar. Eu pensava isso. Porque a gente tinha uma vida... A gente nunca teve necessidade, mas a gente tinha uma vida normal, simples, cara. Lá em casa a gente era simples. Então... Eu ficava pensando, cara, eu sou feliz com o pouco que a gente era muito feliz, uma família muito, muito legal, muito bacana. A importante maneira é casar, pronto. Botei aquilo na minha cabeça, queria casar. Tanto que quando eu casei com Mariana, só pra você entender, bicho, é muito louco isso, porque quando nós casamos, a gente ganhou a lua de mel pra onde a gente quisesse.
Uau, que benção. O casal falou assim, você pode escolher, assim, de Tahiti até Paris, até não sei, onde você quiser. Cara, você imagina, eu e Mariana, a gente era tão O desligado que vocês disso. escolheram? A gente não escolheu. Ué, O casal teve que pegar a gente e levar a gente na loja. é sério. Tipo Não assim, sabia nem aonde. Uma semana antes de casar, a gente não sabia pra onde a gente tinha lua de mel. A gente não tava nem aí, mano. Meu irmão, eu e ela num quartinho, só preciso disso, mais Eita. nada. Então a gente não tinha aquela coisa de assim, nossa, aquele glamour. Tanto, cara, que uma pessoa que doideira. Na minha lua de mel, eu peguei roupa emprestada pra ir pra Paris. Nós ganhamos pra Paris. É mesmo. Aí eles foram lá, vai pra Paris, que a gente nunca foi em Paris. Eu e minha mulher queria ir, a gente nunca foi, vou te dar de presente. Eu não tinha roupa pra ir, mano. Peguei roupa emprestada. Peguei um monte de roupa Tava emprestada. frio na época que vocês foram? Tava, mas eu não tinha casaco maneiro pra fazer foto. Não tinha nada, cara. Tinha nada. Bem simples. Cheio bem... de roupa falsificada. Falando, mano. Simples, cara. E não tinha essa mentalidade. A gente queria casar e viver o reino de Deus e tal. Então, a gente casou e eu fui pro seu pastor da Lagoinha de Belo Horizonte dos jovens e ela começou. Quando ela começou a deslanchar, eu falei, cara, não vai dar certo. Tudo que eu queria era casar. Sim. A menina viaja o dia inteiro. Toda semana, 2, 3 vezes por semana. Eu vou ficar em casa aqui sozinho? As suas responsabilidades com os jovens locais e as dela externas. Não, eu né? falei, mano, essa parada não tá certo não. Eu vou dar um jeito aqui. Aí chamei o pastor Márcio. E depois de 1 ano e pouco, quase 2 anos nos jovens, o trabalho tava arrebentando, indo bem, graças a Deus tava acontecendo, sabe? Aquele sonho também do ministério. Aí eu falei, pastor, eu queria que o senhor me abençoasse pra eu poder cuidar da Mariana. Então, assim, olha que maneiro isso. Tipo assim, quando eu tava nos jovens, ela tava comigo. Quando ela despontou e ela precisou de uma atenção maior, eu larguei e fui ficar com ela. Um entendendo o propósito e a função E o do time outro. do outro, entendeu? Sim. Tipo assim, cara, o time agora é ela. Isso, o senhor diria que é essencial num relacionamento. Pô, você tá doido, cara. Se não fosse isso... Pensa a Mariana e eu, cara. Eu sou sanguíneo, não conseguia passar na escola, hemorrágico, tive uma criação totalmente simples, diferente da Mariana. Mariana com 13 anos já tinha ido na Indonésia, Japão, Suriname, Darabasúbia. Ela tô viajando com o dia do todo pra cima e pra baixo. Eu nunca tinha andado de avião na vida, rapaz. Sim. Nunca. Então assim, eu falei, é muito diferente, cara. O que rolou, o que sempre deu certo na gente é a gente entender o time do outro. Então assim, qual que é o time agora? O time é você, cara. Vai lá. E o que você vai fazer? Eu vou estar atrás cuidando de tudo. Então quando ela virou cantora, eu cuidava de tudo. Mariana só cantava. Então os eventos eu ajudava a produzir, as agendas, tudo era comigo, os contratos era eu que olhava e tal. E ela ia cantar, fazer o que ela amava fazer, que estava no momento dela. Aí de vez em quando ela falava, meu marido sabe pregar, deixa ele pregar. Ela tentava... Tentava. O senhor queria? Ela era minha empresária. Eu tinha uma vergonha, cara. A verdade é assim, as pessoas do Brasil... sanguíneo com vergonha de conversar. As pessoas não sabem disso, cara. Mas assim, eu ficava tão constrangido, porque eu não queria ser conhecido como marido da cantora, entendeu? Sim. Falava, mano, Deus tem uma coisa pra mim. Eu tô aqui, tá Não em precisava off. ser aquilo. Eu não queria, mas aí por ela, pra não desonrar ela, porque ela adorava falar isso pros outros, meu marido prega se deixar, tal. Aí eu ficava assim, pô, Mari, cara, uma vergonha, Não cara. precisa. Não precisa, cara. E ficava, e muitas das vezes, é até legal falar, muitas das vezes tinha gente que achava que eu que forçava a parada. Eu cansei de ver na sim. internet, pô, ele é muito forçado e tal. E eu falava... Como se o senhor estivesse tentando se aproveitar da fama. Usando o time dela, a fama dela pra poder... E não tinha nada, cara. Eu falava... Bicho, na verdade era o oposto. O senhor não queria. Eu tava consciente de que meu negócio... Cara, eu era pastor dos jovens da Lagoinha. Eu abri mão daquilo. Aquilo era um status absurdo pra mim. Sabe? Eu poderia ter usado aquilo ali pra me promover o que for. Lagoinha estourada. Uma das maiores igrejas do Brasil e tal. E, pô, os cultos jovens bombando. Eu que quis ficar com a Mariana e ajudar ela. Eu que decidi. Então, eu tava consciente de que meu time era o time de cuidar da carreira dela, ajudar ela e tal. E aí, 2010 ela gravou o DVD Vai Brilhar, que foi o ápice, assim, ministério de música dela. 2011... eu descobri foi quando eu descobri a questão dos meus pais. Meu pai tava tendo um adultério no casamento com minha mãe e tal. Minha mãe sofrendo muito. Em 2012, a gente passou um ano inteiro, cara, evangelizando o Brasil inteiro, aquela crise na cabeça. Cara, tô ganhando todo mundo, tô perdendo a minha família. Logo em casa, né? Nossa, aquilo me deixava doido, cara. 2012. 12.
E aí, 2013, eu tomei a decisão. Falei, cara, final de 2012, eu falei, ó, ou eu vou pro Rio ajudar a minha família, ou eu não sei o que eu vou fazer, eu vou parar de pregar. Porque aquilo. Aí eu já tava pregando muito com a Mariana. Então, assim, já era mesmo assim, ó. Felipe prega, a Mariana canta. Já tava rolando isso já. Entendi. Se tornou ali um padrão. Foi ficando conhecido, assim, dessa coisa de viajar. Cantando com ela direto, fazer o back pra ela. Aí. Só que aquilo tava me fazendo muito mal. Eu não tava aceitando o fato de pô, tô ganhando a família de todo mundo, tô perdendo a minha. Aí eu falei com ela, falei, ó, eu quero voltar pro Rio, vão voltar comigo. Vão salvar meus pais. Só preciso de um tempo pra voltar, eu vou evangelizar eles e tal. Demorou, cara, demorou assim quase um ano pra convencer Mariana. Que eu falei pra ela uma coisa assim, como a gente era muito parceiro, sempre foi. E eu falei pra ela assim, ó, mas eu só vou quando você estiver preparada. Eu não vou fazer nada que você não diga assim, vambora, tô contigo. Porque eu acho que assim, a maior furada que um casal pode fazer é um querer muito uma coisa, sabendo que o outro ainda não tá pronto e forçar pro outro ir. Pensa um negócio Fazer que é a força. furada. Você tá doido, irmão. Então assim, o maior segredo também é esse. Cara, ó, você tem convicção do que você quer? Show. Agora espera o outro vir. Espera o outro entender, espera o tempo do outro, entendeu? E a gente, até isso a gente soube fazer. Eu esperei, falei, ó, eu sei o que eu tenho que fazer. Mais ou menos Rio. um ano. Quase um ano, cara. Quase um ano. Aí Deus E o confirmou. coração. Você tá doido. Só a família desmoronando e eu olhava aquilo e eu falava, meu Deus do céu. Tá. Rapaz, foi muito louco. Teve uma vez que a gente foi ministrar numa cidade chamada Mariana, em Minas. Se o pessoal da igreja assistir, eles vão lembrar. Lotada a igreja, uma tenda, igual essa que seu pai tá fazendo aqui. E eu falei, Senhor... Eu falei, cara, não tô bem, cara, não tô bem. Tinha acabado de discutir com meu pai no telefone e tal. E é muito espontâneo, né? Meu jeito é muito espontâneo, muito sanguinão, assim, de misericórdia. Estourada. Nossa, Deus. Eu era muito pior, agora eu tô mais velho, tô mais controlado. Era muito. Aí eu cheguei, cara. O pastor passou o microfone pra mim, eu olhei pra igreja assim, cara, lotada a tenda. E aquele silêncio, mano. O famoso silêncio da morte. Todo mundo assim. E agora? O que ele vai falar? Esse cara é doido, mano. Aí eu falei, gente, eu não tô bem, não. Falei no microfone. Mentira! Irmãos, eu não tô bem. Quem tá precisando de oração aqui sou eu. Eu falei no microfone. Cara, mas aquilo foi tão... Meu Deus, foi tão, espontâneo. cara, tão genuíno, tão puro. Eu abri o coração, falei pras pessoas que eu precisava de ajuda, de que eu tava passando Expôs a situação da sua família? Passando muita luta na minha família, muita guerra. Que os irmãos orassem por mim. Mano, sabe o que aconteceu? A igreja começou a chorar. E o povo começou a vir pra frente, mano. Meu Deus. Todo mundo chorando, ajoelhando. Foi mó mover na igreja, mó doideira. Olha só. Uma coisa que tinha tudo pra Como dar que errado. Deus faz, né? Você tá doido, Que cara. loucura. Tinha tudo pra dar errado. Que era pra ser talvez um escândalo, uma polêmica, algo assim. Exato, cara. Aí, eu não tinha essas redes sociais como hoje, né? Foi abrir o coração mesmo. Irmãos, ora por mim, irmãos. Tô passando muita luta no casamento dos meus pais e tal. Cara, foi a coisa mais linda. Só que aí depois desse dia eu falei com o Maria, pra mim não dá mais não, Maria. Eu não tenho mais cabeça pra subir, não. Eu não tô bem. Eu preciso... foi meu limite, cara. Foi meu limite, assim. Apesar de Deus ter me renovado muito. Aí, ela topou voltar. Então, vamos pro Rio. Vambora, eu vou com você. Aí Deus usou uma pessoa lá em BH também pra confirmar. Muito forte, uma coisa assim, muito espontânea, muito pura. Sabe? Falou muitas coisas que a gente tinha colocado diante de Deus e confirmou. Vamos voltar. E 2013, que foi quando nasceu a Lagoinha Niterói. Aí nós já estamos foi nessa volta de vocês. Nós já estamos em 2013. Eu falei, vou fazer uma célula em casa e vou pregar para meus pais. Acabou. Aí falei com os amigos. A intenção inicial, era uma de certa célula. forma, da abertura ali da Lagoinha de Niterói, foi esse pastoreio dos seus pais? Total. Tinha... Eu nunca imaginei que eu fosse pastor de igreja. Cara, eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse pastorear uma igreja local. Eu nunca me senti... Eu pensava assim, eu vou participar. Isso eu pensava. Um dia eu vou participar de um avivamento. Eu vou participar, mas não como o pastor desse negócio. Sim. O pastor de uma revolução que aconteceu lá na cidade, né? Porque foi uma revolução na nossa cidade, cara, muito louca, assim. E depois se espalhou no para outros Brasil, lugares. No mundo, né? E foi uma loucura, assim, de filas e filas de pessoas. Seu pai tava lá participando do início. É impressionante, assim, não tem explicação, não dá para reproduzir, não dá.
Ali foi muito genuíno, muito puro, muito verdadeiro. E, sabe, você pode pisar na geografia e sentir a presença de Deus daquilo ali. Mas não é uma coisa que você Ctrl+C, Ctrl+V. Não dá, mano, não dá. Se tentar fazer de novo, só se Deus mandar. Nem ensaiando. Nem ensaiando, mano. Muito pureza, muita pureza. Um prédio velho que a gente pintou de preto pra poder disfarçar as coisas ruins que tinha. Bizarro, mano. E virou a igreja preta. De forma orgânica. Orgânica, não tinha nada. Nós nunca pagamos nada, mídia, nada. E aí do lado de uma boate, por isso que era aquela cara meio diferente. E porque a ideia era as pessoas da boate entrar. Ela ficava do lado de um boate. Do lado, parede com parede. Então a ideia era a pessoa de propósito mesmo, ó. O cara achar que é mais um point, entendeu? E ficava. Pretão. As pessoas entravam achando que era, pô. Tá doido? É mesmo. Só que de lá. Música alta. Onde preto. tava a igreja, era muito mais cheio que na boate. Eu ficava, mano, vou naquela ali, Glória a pô. Deus. Porque eu tenho um monte de testemunha assim. Rapaz, aquela ali tá top. Você Entrava. tá doido? Ali tá muito maior, muito mais maneiro, pô. O pessoal tá. Vamos lá ver. Entrava. Eu lembro a primeira vez que a fila virou o quarteirão inteiro. Mas um quarteirão muito grande, cara. Foi quando o Lucinho foi. Quando o Lucinho foi, isso é benção. mano, virou um quarteirão inteiro. Aí Meu a cidade Deus. parou. Aí ele falou: o que é isso? O que tá acontecendo aí? Você tá Não doido? é normal. Não, isso não é Não normal. é normal. Então, assim, ali foi uma loucura. Mas desde a minha casa a gente viu que ia acontecer alguma coisa. Primeira reunião na minha casa era pra ser meus pais, uns amigos nossos, deu 90 pessoas. Eu falei: Meu Deus. não, onde veio esse povo, cara? 90 pessoas. Pô. Aí eu falei: gente, a semana que vem vamos fazer de novo aqui em casa? O que vocês O acham? povo animou. Vambora. Aí 110, foi um pouquinho de gente a mais. E eu fazia apelo em todos. Falei: rapaz, o negócio que doido. Ô, galera, vamos fazer de novo sexta-feira? Vamos. Aí, meu cunhado, o marido da Ana Paula, foi. Não sei se espalharam que ele ia. 220 pessoas, cara. Dobrou o número de pessoas. Eu falei: caramba. Aí que meu cunhado falou com o pastor Márcio. Falou: pastor, tem muita gente na casa do Felipe. Aquilo ali não é uma célula, não. Aquilo ali é uma igreja. Aí nasceu essa coisa de, tipo assim, meu filho, ali é uma igreja, você tem que cuidar daquelas pessoas e tal. Eu falei: não, Aí que- pastor, eu não. Aí que virou a... Ali que o senhor virou- percebeu. Ele virou a chave, tipo assim. Aí ele falou: faz uma O senhor já era ladainha. pastor? Já Nesse era momento? pastor, Ah, já. 2013, eu fui consagrado em 2007. Ah, sim. ok. Entendeu? Aí ele falou... Só que assim, cara, como eu e Mariana, a gente viajava muito, tava muito claro pra mim de que eu não ia poder parar a minha vida pra poder pastorear uma Não igreja. tinha uma igreja local envolvida. Era sempre o Não. ministério pra fora. É, exatamente. A mentalidade da itinerância era muito confirmada pra gente. E E aí o senhor se Aí- tornou pastor dos seus eu falei: pais. caramba. Aí eu falei pra todos os meus amigos, cara. Meus pais, meus amigos. Minha cidade. Daqui a pouco, quando eu vou ver, tava minha cidade lá. Todo mundo que cresceu comigo voltando pra Jesus. Eu falava: que isso, cara? E era o que eu mais queria, entendeu? Não necessariamente ficando na igreja, mas eles vinham, no apelo estavam chorando e voltavam pras igrejas. E aquilo Benção. pra mim era assim, cara, ó, o ápice, sabe? Eu falava: mano, que loucura, a galera aqui, todo mundo vindo, pá. Foi quando a gente recebeu um profetão de Deus lá, um cara da Jesus Cult, aquele ministério, Jesus Cult. Ele teve lá e ele falou assim, ó, no púlpito, ele falou assim: cadê o pastor da igreja? Aí eu falei: sou eu, tal. Ele falou assim: ó, Deus mandou te falar que ele não te trouxe pra te dar uma igreja. Ele falou: ele te trouxe pra te dar um estado. O Rio de Janeiro. Deus vai te Uau. entregar o Rio de Janeiro na sua mão. Onde você chegar, Deus vai te dar um povo. Pode ir. Falou assim, cara. Só que aí isso foi 2013 ainda. No início da igreja. Pastor Luciano Subirá, eu conheci nessa época. Seu pai, eu conheci nessa época. Aí, a gente foi pro espaço maior. E a igreja foi crescer. Por exemplo, o primeiro espaço a gente pagava 10 mil de aluguel. O segundo a gente pagava 150. Meu Deus. Aí é a fé da parada Aí lá. é fé. Não, aí é aquela fé lá de trás, pra comer biscoito, Sim. pra comer miojo. Foi É a mesma treinada, fé, foi treinada. exercitada. Aí o cara falava assim: pastor, você tá falando sério? Você vai alugar um imóvel de 150 mil? Eu falava: meu filho, rapaz, um dia eu precisei comer miojo, o dinheiro aparecia, rapaz, vambora. Vai aparecer o dinheiro aí. 10 mil pagava de aluguel no primeiro imóvel, no segundo 150, cara. Loucura. É um baita de um pulo. Não, assim, é o que eu tô te falando, Na cara. mesma região ali? Mesma região. Surreal, é um pulo surreal. Só um cara louco, inconsequente faz essas doideiras. Ou um crente? Exato, mas o crente tem que ter essas doideiras. Deus não vai fazer. Sim. Deus não vai fazer coisas extraordinárias com gente muito racional, cara. Quando Jesus... Olha só, entende esse mistério aqui, ó. Entra nesse mistério Eita. comigo, ó.
Quando Jesus está diante da multidão, 5 pães e 2 peixinhos aparecem. Primeiro, só que Jesus, antes de ver os 5 pães e 2 peixes, ele chega para Filipe. Eu tava lá desde aquela época, eu sei o que eu tô falando. Tá na Bíblia. Jesus chegou para Filipe e falou assim... Pode ler lá. Pode ler lá. Ele falou assim, onde nós vamos comprar pão para esse pessoal? Presta atenção, Jesus perguntou aonde vamos comprar. Jesus não perguntou quanto que tem aí. Esse é o nosso problema, cara. Deus está querendo saber aonde a gente quer construir, aonde a gente quer fazer, aonde a gente quer ministrar, aonde a gente quer, aonde, Deus não tá preocupado. Ou seja, Deus tá mandando você abrir o GPS, você tá abrindo a calculadora, pô. A gente tá tentando acertar a logística, Deus já terminou o planejamento, Deus já tá assim, quer implantar. Pai, você quer fazer um galpão aonde? Não quer saber? Eu não te perguntei se você tem na conta. Por que Deus faz assim? Porque a nossa vida é milagre, mano. Minha vida é um milagre, a sua vida da sua família é um milagre. Todos nós... A vida de um cristão é um milagre. Sustentar uma família, um casamento de pé, num mundo que a gente vive hoje, milagre. Um cristão prosperar, milagre. Então, Deus não está preocupado com se você tem no caixa sobrando ou não. Deus quer saber se você sabe onde é que você quer chegar. Onde você quer chegar? Onde você quer fazer a igreja? Onde você quer fazer o ministério? Aonde você quer morar? Onde é a expansão da empresa? Aonde, pô? Você não sabe nem onde você quer chegar? Você está preocupado com quanto? Entendeu? Então, na matemática de Deus, o contador não é a pessoa mais importante, entendeu? Na de Deus, não. É quem? Não era mais importante. Cara, sei lá, o intercessor, O que talvez, acredita, o que cara tem que fé. acredita, o cara que vai orar, o cara que vai... Todos são importantes. No mundo, no reino, todos nós somos importantes. Mas quando eu brinco essa coisa do contador, porque é natural. O financeiro, o contador, sempre vai dizer, ó, não dá. Sim, é a preocupação dele, né? O trabalho dele é o pra trabalho isso, ele dele. tá ali pra isso. Mas no reino de Deus, essa voz não é a primeira voz a ser ouvida. A primeira voz a ser ouvida é a que aponta pra visão. Onde que é a visão? A visão vai apontar, é pra aqui, é pra essa direção aqui. Então, como Deus foi me ensinando desde pequeno, essa parada, não é essa aqui, vambora. Você vê, o último imóvel que a gente alugou foi 350 mil aluguel. Surreal, cara, surreal. E ficamos 6 anos no imóvel pagando 350 mil de aluguel. Até comprarmos o nosso espaço. Lá são quantos? Cabem quantas pessoas, mais ou menos? Nesse de 350 mil? Não, esse imóvel era pequeno, cabia... Pequeno comparado a hoje, 2.000, 1.800, 2.000 pessoas. Hoje a tenda cabe 3.000. Aí quando bota cadeira de plástico, 5, porque a tenda é muito gigante. Sim. Então Nossa, caro, hein? Esse outro imóvel? Não, mas era em frente à praia. Era um nível assim, era um imóvel mais E tudo pensado, eu imagino, né? Tudo pensado por você. Mais ou menos, Ou meio que orgânico também? É porque era um imóvel... Na verdade, foi uma coisa que eu passei na frente. Eu falei, cara, isso aqui dava um igrejão, feito da praia, um ambiente diferente, não tinha nada parecido lá. É mais por isso, não tem muito essa coisa de... Bem visionário, né? É bem visionário, isso mas aí. de certa forma... Eu chego num negócio... Instintivo. Lugar, exatamente, eu chego num lugar e falo, senti, cara. Tem um negócio aqui. Você acha que é Deus, de certa forma? O Espírito Santo eu tenho certeza, mano. te empurrando de alguma forma? Tenho certeza que quando você vai na geografia, você pisa num lugar e você tem uma luz aqui, cara. Tem uma parada do céu aqui. Apesar de eu também crer que não é a geografia que faz, é a bênção de Deus. Mas existem geografias que Deus confirma. Fala, ó, isso aí que você tá sentindo sou eu. Pode isso aí, essa coisa que você está confirmando na sua alma, isso vem de mim. É uma impressão do Espírito Santo. É uma impressão do Espírito Santo. Com certeza absoluta disso. Eu já vivi isso várias vezes. Cheguei em lugares assim que... Sai daí, tá maluco, irmão? Não vai dar em nada. Onde nós estamos hoje na tenda? O lugar que a gente está hoje, nós fomos ver uma vez, pisamos, era mata pura. Mata de 10 metros de altura de árvore e tal. Cara, eu pisei a primeira vez, assim, eu falei assim, gente, vocês são muito malucos me trazer aqui, vocês estão doidos. Fui embora, virei as costas e fui embora. Pastor, olha com carinho. Não, você tá doido, rapaz? Muito fora da realidade. E foi no meio da pandemia, no início da pandemia, que a gente teve que devolver esse imóvel de 350 mil. Como é que eu vou ficar segurando o imóvel de 350 mil sem usar? Então ligamos pro dono e falamos, cara, a gente quer encerrar o contrato. Faltava meses para encerrar, quer encerrar. Devolvemos, pagamos o restante que faltava, devolvemos. E aí ficamos sem imóvel, ficamos só no online. Alugamos um espaço menor, tipo um estúdio assim. Só para as gravações? Só para as gravações. Pras transmissões. Nesse tempo, cara, a gente tem que procurar um lugar. Vai que quanto tempo vai demorar isso?
Aí fomos ver esse terreno, cara. Quando eu entrei, eu falei, tá doido. Eu virei as costas e saí. Eu tava preocupado, né? Aí o engenheiro um dia me ligou. Pastor, dá um voto de confiança, vamos voltar lá. Eu falei, vamos lá. Aí eu cheguei lá, pisei diferente. Ele tava comigo, eu olhei pra ele e falei, cara... Ele falou, rapaz, se me dá uns meses, eu meto a tenda aqui, você vai ficar doido. Eu falei, como é que você vai botar a tenda aqui, cara? Você tá doido? Ele falou, irmão... Ideia de maluco. Maluco. Matagal. Ele falou, como é que você tirar esse matagal? Ele falou, confia em mim, rapaz. Me dá uns meses pra você ver. Eu falei, então vai pra dentro. Naquele dia eu vi com outros olhos, entendeu? Mas olha que interessante, né? Porque ele já tinha visto a tenda lá. Ele viu primeiro que eu, entendeu? Eu confiei na visão que ele teve. E aí, olha que interessante o lance de ter uma visão como traz paz, né? Eu falei, você tá falando sério, cara? Dá uma tenda aqui. Ele falou, em pouco tempo eu levanto a tenda que você vai ficar doido. Eu falei, então vambora, tô contigo. Você falou, tá falado. Então deixa comigo. 3 meses, quando eu fui lá visitar a tenda, eu fiquei doido, cara. Eu falei, mano, o que é isso? Aí eu lembrei disso. Então tem sim. Já tinham muitas tendas no Brasil nessa época? Tendas, eu digo assim, igrejas, tem, entende? cara, tem. É uma maneira, até falei na época com o Mac isso, é uma maneira rápida de você levantar um espaço grande como os nossos, né? Volta Redonda, apóstolo Joel, ele começou com uma tenda lá. Hoje a igreja é bem mais estruturada. A Batista Atitude da Barra parece que também foi tenda. O Marcos Salles, nosso amigo Marcos Salles, lá da Tenda do Leão. É uma parada rápida, levanta rápido. E a tenda tem essa vantagem, que você não precisa de tanto documento, entendeu? Pra poder legalizar nada. É menos burocrático. É muito menos burocrático. Mas não tem burocracia. É uma tenda. Então não você é pode tirar ela e levar. fixa. Exatamente. Entendi. Isso aí facilita muito para cidades onde a gente está, por exemplo, estamos em Petrópolis, na cidade do Rio de Janeiro, lá, Petrópolis. É uma cidade extremamente difícil de você construir, porque é uma cidade histórica, é uma cidade toda tombada. Cara, você começar uma obra lá é um desafio. A gente passou isso agora. Então, tendas nesses tipos de lugares são bem interessantes, entendeu? Entendi. Aí vai da igreja pensar no que precisa. Bacana. Pastor, e aí esse momento de virada de chave para o ministério de vocês lá no Rio, onde Deus entregou para vocês a cidade. Como que foi viver essa experiência? De ter, assim, o Brasil inteiro olhando para vocês isso a gente nunca, e vendo o crescimento. Isso a gente nunca pensou. Isso nunca foi... O que acontece? O que aconteceu lá não mudou nada o que nós somos. Nada. A gente sabia que estava acontecendo alguma coisa porque a gente via pessoas do Brasil inteiro falando. Mas pra vocês? Não, normal. Vambora, vamos viver, galera. Vambora, vamos focando. Não se distraia, tal. Como até hoje a frase nossa é, vambora, sem distrair. Não se distraia, tal. Quando a gente foi perceber, assim... todos os pastores amigos nossos que iam lá, falavam, mano, tá todo mundo comentando, não sei o quê. Pô, o crescimento, a igreja, a influência e tal. Nunca mudou. A gente tem uma certeza do que tem que fazer. A gente só teve dimensão porque ouvia as pessoas falando, né? E a gente só tem dimensão até hoje porque ouve o que as pessoas falam. Não é algo que, por exemplo, eu como pastor procuro saber. Ah, estão falando? Alguém conhece? Estão dizendo. Não rola muito isso comigo não, entendeu? Nunca rolou, na verdade. Eu acho que é por conta do propósito, assim. Eu não fui para isso. Eu não fui para fazer uma igreja relevante. Eu não fui para fazer uma igreja influente. O senhor foi pra eu curar fui uma para família. salvar uma família. Então, assim, eu continuo salvando uma família. Só que não é mais a minha, porque a minha já tá salva. Agora eu salvo Glória a Deus. do meu vizinho. Agora eu salvo do da frente. Entendeu como é que é? Então, assim, esse é o meu desafio. Você pergunta, mano, qual que é o seu desafio hoje? Manter essa visão aí. Só isso, mais nada. Salvar famílias. Fala, cara, qual que é o seu objetivo hoje? O meu objetivo é continuar lembrando as pessoas o que a gente vai fazer lá. Pronto. Mais nada. 12 igrejas hoje, toda igreja grande. Entendeu? Vocês estão com 12 no Rio de Janeiro? 12 igrejas no Rio de Janeiro. Menor igreja nossa tem 1000 cadeiras, entendeu? Que benção. Então, assim, sempre com muita gente e tal. O meu único desafio é lembrar o cara lá, meu amigo. Você lembra que você tá aí, né? Nessa cidade, né? Você tá aí pra salvar a família. Então vai lá. Não perder o propósito. Não pode, cara. Bate na porta lá. Onde tiver uma família que você sabe que tá desviada, tá perdido, você tem que ir. Então, assim, porque todo o sucesso do projeto tá na essência do propósito. Se a gente perder a essência do propósito,
Se a gente achar que a gente é uma igreja pra influenciar as outras, tá louco, mano. A gente não tem essa pretensão, entendeu? Se a gente pensar, não, somos uma igreja pra inspirar outras pessoas. Não, não somos uma igreja pra inspirar ninguém. Nós somos uma igreja pra se inspirar em Deus, cara. Entendeu? Inspirar outras pessoas é uma consequência, né? A gente não quer pegar essa identidade, ter essa pretensão, sabe? Sim. Eu acho que... Eu vou te falar uma coisa até meio pesada. Isso é uma pretensão que adoece uma igreja, entendeu? Adoece instituições. Eu já vi instituições adoecerem porque tinham essa pretensão, sabe? Nós vamos... De se tornar um modelo. Pra que você quer se tornar um modelo, cara? Toca o barco, mano. Vai lá. Faz o seu. Faz o seu, mano. Foca no que Deus tá te falando. Isso é uma consequência, cara. Tá? É consequência do bom trabalho. De todo profissional, vamos botar assim. Todo profissional, ele vai virar uma referência se ele fizer um bom trabalho. Não pode ser o foco. Ele não precisa ficar, acordar de manhã, eu tenho que ser o melhor. Isso é doentio, mano. Isso tá adoecendo muita gente, entendeu? Tá adoecendo muita gente boa. Eu tenho que ser melhor. Eu tenho que influenciar. Eu tenho que ser inspiração. Você não tem que nada, irmão. Você tem que acordar e fazer o que Deus mandou você fazer. Se o que Deus mandou você fazer for algo inspirador, alguém vai se inspirar, ué. Vai lá e faça o seu melhor. A galera do criativo, os criativos falam muito isso, né? Você tem que ter até o seu ócio de vez em quando, que é tipo se desligar de tudo, meu irmão. Sabe? Se desconectar de tudo pra você poder continuar sendo criativo, entendeu? Então essa pressão, ela não é bom pra nada, entendeu? Essa pressão de ter que ser, ela não é saudável pra ninguém. Então é muito perigoso. Se torna uma performance, né? Se torna uma performance, Perde a essência, cara. Perde a tua acaba... essência. Perde o sentido também. Perdendo a essência, perde o sentido. Perde tudo, você vira um robô e não é verdadeiro, né? É aquela famosa frase, quem é de verdade sabe quem é de mentira, entendeu? Então, a galera que... Igual eu tenho um pastor meu lá que ele é sensacional, um menino incrível, cara. Até enviei ele agora para um campus nosso. E uma vez ele foi fazer um teatro na igreja e ele tentando ser engraçado, sabe? Mas ele é engraçado. Sabe o cara quando é engraçado, normalmente, ele não precisa fazer força? Sei. Pronto, era ele. Aí no culto da manhã, teatro de Natal, assim, cara, ele tentando fazer piada pra ser engraçado na peça. Aí eu chamei ele, falei, depois no final da peça, falei assim, mano, impressionante, cara. Que hora que você vai entrar na peça? Só pra saber. Aí ele, por que, pastor? Não gostou, não? Eu falei, cara, você nasceu engraçado, mano. Só de olhar pra tua cara, dá vontade de rir. Você não precisa forçar. As pessoas tudo perceberam que você tava tentando ser um cara engraçado. E não é assim que você vai... Cara, você vê como é que ele voltou de noite. Ele voltou outra pessoa. Ele pegou o texto e foi, passou. Ele não ficou interpretando uma coisa que ele não era. Ele lendo o texto. Em essência. Na essência. Cara, as pessoas escangalhavam de rir, mano. Porque aí eu olhava pra ele e falei, tá vendo? É isso, cara. Então, assim, o natural... né, o orgânico, ele é muito especial, cara. E é ele que toca as pessoas, Sim. entendeu? Maravilha, maravilha. Eu acredito que Deus age assim no nosso DNA, né? Ele usa... Ele não quer te transformar em personalidade também, né? Ele quer tirar seus pecados. A personalidade, eu tinha 17 anos, um cara, não vou falar quem é, muito especial, foi muito especial pra mim esse cara. Ele olhou pra mim e falou assim, menino, Deus vai te usar muito um dia. Eu falei, vai mesmo, tio? Ele falou, vai. E eu vou te falar uma coisa, garoto. Pra você não esquecer, nunca deixe de ser quem você é no púlpito. Você vai pregar um dia. Eu falei, eu vou pregar? Ele falou, vai. Seja você, seja esse garotão que você é aí. Aí eu olhei, mas como assim? Ele falou assim, sabe por quê, meu filho? Deus não unge personagens, Deus unge pessoas. Deus não derrama a unção em quem você interpreta. Deus derrama a unção em quem você é. Se você ficar interpretando os outros... Porque era uma fase onde eu queria me inspirar. Por exemplo, eu com 17 anos. Minha inspiração era o David Keelan, meu irmão. Eu queria cantar igual. Eu quero te ver. Pô, não é normal, né? Você tá querendo modelar alguém. E eu lembro que uma vez ele me viu cantando. Ele achou que eu tava muito parecido. É mesmo? E ele me dava muita bronca, assim, com um jeitão de amor, sabe? Doidão esse cara. Aí ele falou isso pra mim. Falou, então, eu quero que você prometa pra mim que você não vai imitar ninguém, vai ser você. Seja você, mesmo que seja feio, ridículo pros outros, mas é você. Aí ele falou, porque Deus não unge personagem, não unge a pessoa que você interpreta.
Eu Deus unge nunca quem tinha você ouvido é. essa frase antes. Deus não unge personagem. Cara. Aquilo ficava na minha cabeça, cara. E ele era muito... eu tinha 2 amigos, que era ele e um outro cara que era bem mais velho que eu. E o outro, um grande amigo que eu tenho, mora no Rio até hoje, e ele falava pra mim assim, eu queria muito casar virgem, não queria errar, não queria vacilar de jeito nenhum. E muito do que ele falava pra mim, ele falava comigo assim, Filipão, envergonha o pecado antes que o pecado te envergonhe. Cara, aquilo gritava na minha mente, Fortíssimo. mano. Até hoje, às vezes eu tô assim, pensando, eu lembro, cara, eu preciso envergonhar o pecado, senão ele vai me envergonhar. Essas 2 coisas me seguiram durante a minha juventude quase toda, praticamente toda. Até eu casar, até depois de casar, tal, no início do casamento e tal. Toda essa coisa, a unção não é para o que você interpreta, é para quem você é. E essa coisa do envergonha o pecado, senão ele vai te envergonhar. Sim. Muitas vezes, assim, principalmente no meio religioso, a gente tenta entrar em caixinhas, entrar em personagens, em modelos, se encaixar de alguma forma. E aí a gente tenta mudar o que não era pra ser mudado, né? Porque Deus ele quer tirar de nós algumas coisas, sim. Deus quer que a gente mude o quê? O pecado, as más práticas, os maus hábitos. Isso. Mas personalidade, isso é parte de quem nós somos. E Deus usa isso também, E é um né? tesouro, né, cara? Você olhar uma pessoa, tipo assim, eu falo do seu pai, por exemplo. A gente não se parece pregando, mas a gente se admira. Porque eu tenho o meu jeito e ele tem o dele. Eu amo ouvir ele pregar, ele me ama ouvir pregar. E ninguém imita ninguém. Aí quando ele faz graça, eu acho tão engraçado, porque ele tá falando sério com aquele jeito dele, daqui a pouco ele faz uma piada sensacional. Eu já tô falando, eu não falo sério nunca, entendeu? Eu já começo brincando, Sim, eu termino termina brincando, no meio tá eu brincando. no meio eu choro, no meio eu canto, uma farofada. Mas essa coisa de... Aí vem o pastor Hernando Dias Lopes, que é o nosso mestre de todo mundo, né, da palavra. Um homem brilhante, cara, um gentleman, um gênio. Gentleman. Um gentleman. Que tanto eu como teu pai somos assim, ó. Ficamos babando. E o cara não tem nada a ver com a gente, mano. Sim. A nossa personalidade, entendeu? Sim. Então é isso. É legal Pessoas ver que isso. são originais, são de verdade. Mas a graça de Deus em todos, né? Multiforme, mano. Multiforme É graça. multiforme. Usa o cara do terno, usa o garotão da bermuda, usa o cara da tatuagem, usa o outro do cabelo branco, usa o outro do cabelo tal. Acabou, tá tudo certo. Então, originalidade, mano. Deus tá atrás de gente original. Deus tá sempre atrás de um original pra derramar algo especial. Sempre. Onde ele achar, ele vai derramar. Pá! Lembra quando ele levantou diante do trono? Eu conheci depois, né? Depois que eu casei com Mariana, que eu fui conhecer a Ana, tudo. Minha cunhada, você olha pra minha cunhada, cara, ela é uma pessoa extremamente simples, cara. Ela é uma pessoa muito, assim, quase que frágil, mas é muito original, mano. Tá maluco? Como é que vai imitar a Ana Paula? Ela é muito Não do tem jeito como. dela, não tem Não tem como. como. Da personalidade dela, do jeito dela. Aí você fala, por isso que Deus ungiu, mano. Por isso que Deus derramou uma graça ali. A gente conhece vários outros, né? Fala mais assim. Aí você pega a Mari e a Ana. São irmãs, mesmo sangue. Tem nada a ver uma com a outra, mano. A voz de uma ataca de um jeito, a voz da outra ataca do outro. Personalidade diferente. Aí Deus vem graça sobre aquela pessoa. Então Deus tem uma coisa especial com pessoas que são originais. Sim. Então, assim, valoriza a sua originalidade aí, você que tá em casa, né? Tipo, não tenha medo de ser, né? Às vezes você tá aí querendo compor coisas que vai... isso aqui ninguém vai gostar, não vai vender. Quem sabe é exatamente isso que Deus quer. Sim. Mostrar para os outros e fazer chegar no ouvido de tanta gente, né? Maravilha. O senhor citou aí, não quero deixar de lado o assunto do ministério, que é muito relevante. A gente pode voltar para isso. Mas o senhor citou a família de vocês. Do lado da sua esposa tem o Valadão. Mas o senhor já se chamava Valadão. Já era, cara. Foi uma coisa que a gente se conheceu Que por causa história é disso. essa? A gente se conheceu por causa do sobrenome. Família da minha mãe, todo mundo é Valadão. Pelo lado da sua mãe. Lá da minha mãe. E por ser um nome diferente, meu nome é Luiz Felipe. Luiz Felipe. Essa aí meus informantes me disseram. Luiz Felipe. Então, assim, ninguém nunca me chamou de Luiz e ninguém me chamou de Azevedo. Era o normal, Felipe Valadão. Sempre foi o Valadão, porque era diferente, né? O Luiz, só quando dava bronca. Luiz Felipe, aí dava bronca. Aí fala o nome completo. Quando eu conheci Mariana, eu conheci no Orkut por causa do nome. Pois é. Por isso que veio Orkut. A Sara Shiva, aquela cantora filha da Baby, Sim. ela era minha amiga, né? Amiga de ministério e tal. Eu cantava com a Cassiane, cara, pentecostal. Sara Shiva era sua amiga de ministério? Porque eu era back vocal da Cassiane. É muito sim. avulso a minha vida.
Eu era back vocal da Cassiane, É muito mano. avulso. Muito. Ó, eu era back vocal da Cassiane, do Cris Duran. Ah, Cris Duran, aquele cantor. E de vez em quando eu tocava violão pra Sara Shiva. Porque eu era back no Rio da galera, Sim. fazia back vocal. Aí, a Sara uma vez falou assim, Vaso, conheci tua esposa. E eu falei, você tá doido, minha esposa, cara? Você tá... Conheci, Vaso, menina crente igual você, linda, você vai ficar doido. Isso que eu falei, Sara, você tá doido? Quem que é, Sara? Aí ela me mostrou Mariana numa foto. Eu falei, menina bonita, quem é essa menina? Ah, ela é irmã da Ana Paula Valadão. Você tem que conhecer, mulher de Deus, tem tudo a ver com você. Olha que doideira, cara. Só que, inclusive o nome. mano, e ela sabia que eu era Valadão. Aham. Eu falei, mano, qual é a possibilidade, cara? Eu, mano, lá de Muito São Gonçalo, aleatório. muito aleatório, mano. Que rolê aleatório. Rolê aleatório. Eu falei, como é que eu vou conhecer uma pessoa? Aí, na época, o Orkut era a rede social. Eu falei, será que essa menina tem Orkut? Aí adicionei. Achei ela e adicionei. Mas assim, eu fiquei imaginando, o Orkut dela era fechado, né? Você fechava o Orkut. Eu falei, mano, você não deve receber tanta notificação de gente querendo Mas nem e na tal. moral. Ah, deixa pra lá. Esqueci. Aí um belo dia entrei de novo, tava lá. Ela me aceitou. Aí Opa. começou as conversas. Aí a história é longa, Barão. É outro podcast. Você tá doido. Ali a gente começou a conversar e tal. Ah, será que a gente é parente? Não sei o quê, por causa do nome, né? E foi exatamente o nome que atraiu a atenção dela. Falou, ué, quem é esse Valadão aqui que eu não conheço? Felipe Valadão. E... Será que é? Será que é um primo? Será que a gente é primo e tal? Ainda bem que não era, até né? brinco. Ainda bem que não era. Não, até brinco às vezes na igreja que Ah. a Mariana, eu falo, gente, isso não é verdade, é uma brincadeira. Que eu falo assim, a Mariana me perguntou, será que a gente é primo? Eu escrevi pra ela, ué, pode ser até mais do que isso. Só depende de você. Esperto. Mas eu não falei, não. Eu falo só pra brincar, só pra te contrair. Eu era muito tímido, cara. Com mulher, eu era extremamente. É mesmo. Você tá doido, irmão? Você tem ideia? Eu namorei uma menina antes da Mariana. É mesmo. Eu era não muito... era bagunceiro, não era. Não, eu era zoeira, mas... Não nesse lado de mulher. De mulher eu tinha um medo terrível de namorar, de cair em pecado, que eu não queria de jeito nenhum, meu. Eu tinha um medo Sim. de cair em pecado, assim, terrível. Eu já tinha um temor de Deus e uma vontade de ir pro ministério. Sim. Então eu tinha uma parada de tipo assim, isso aqui vai me atrapalhar, eu não posso deixar nada me Entendi. atrapalhar. Eu tinha muito amigo meu, caía também muito na igreja. Cara, era bizarro. E Aí, aquilo então, me assustava. O senhor preferiu se... Fiquei, não, pra você ter ideia, fui namorar a primeira menina com 19 anos, meu irmão. Sem pressa de nada, tá tudo bem. Doidão de acampamento. Foi melhor, né? Cara, a melhor coisa que eu fiz, se eu vejo meu filho mais velho hoje, ele fala isso pra todo mundo. Eu fico assim, uau. Ele fala pra todo mundo, não, eu vou ficar igual meu pai. Eu vou namorar e vou casar. Eu falo, não, glória a Deus. É bom, Então, é assim, bom. ah, pô, mano. Eu casei com a minha primeira namorada. Cara, a melhor coisa que eu fiz, cara, assim, eu falo... Cara, minha Incrível. mente é leve, eu não tenho nada Sim. para... Eu fico imaginando a cabeça da galera, de um monte de troço que pensa, que eu não penso nada, irmão. A melhor coisa que eu fiz, faria tudo de novo, faria com mais intensidade ainda, porque eu vi o tanto que foi bom, É isso aí. entendeu? Perfeito, maravilha, maravilha. Pastor, no seu ministério agora, além de... Até citei no começo, compositor, né? Que parece o senhor Eu que compôs. fazia as músicas da Maria, Rapaz, Se eu apenas tocar, vai brilhar. Ah, tem muito, cara. A maioria das músicas da Mariana era minha ou algumas eram do Thales também. Thales também e compôs o senhor um tem monte. esse lado criativo, Eu né? tinha. De composição eu tinha. Mas tinha... Eu ou nunca assim, mais escrevi. por quê? Não sei, cara. Eu até falei com a Mariana esse dia, eu falei, não sei se... Travou? Sei lá, mudou. Eu escrevo mensagens assim, igual água. Se eu sentar pra escrever uma pregação, eu sento rapidinho e prego. Blu. Mas música não. Eu acho que era uma estação que eu tava tão focado nisso, gostando de escrever música, que eu escrevi. Talvez se eu... Eu acho que pra você compor música, você tem que estar muito... Sabe assim, é uma viagem... Na muito- vibe. É uma viagem muito grande, cara. Primeiro comigo foi assim. Tipo, eu escrevia as músicas que eu escrevi. Eu me preocupava com a letra ser bíblica, ela ter uma rima coerente pra não ficar João com pão, sabe? Eu não queria isso, entendeu? Então eu queria uma coisa que fazia sentido, que tinha Que melodia. encaixasse.
como eu sou hoje com as minhas pregações, as coisas que eu escrevo. A minha mensagem inteira é escrita. Tudo que você me viu falar hoje no culto estava escrito. Tudo, absolutamente tudo. O senhor Então, escreve assim, tudo. ó, até alguém me ligando. A aqui. mulher ligando. Olha quem tá me ligando, Mariana. É mesmo? Mostra aí. Mariana Se o senhor me quiser ligando atender, aqui, ó. a gente corta, não Ó, tem problema. Ó, pera que eu estou participando de um podcast agora, minha filha. Depois eu te chamo. Alô? Tô gravando um podcast. Pede pra ela mandar um oi aí. Manda um oi aqui que você tá no microfone falando agora. Fala, oi, pessoal. Pessoal, quanta energia, gente. É o Family Cast. Desculpa, a gente vai devolver ele pra você. Eu amo esse homem, tô com saudade dele, gente. Estava falando de você, inclusive, jovem. Nesse exato momento. Olha! Gente, um beijo. Eu amo a Family Church também. Ah, a gente também te Beijo. ama. Beijo. Beijo, amor. Beijo. Boa noite, gente. Boa noite. Mas aí, Benção. cara, eu acho assim, as minhas mensagens, por exemplo, elas têm 23 páginas, cara, 24 páginas. Tudo escrito. Escrevo tudo. Porque Parece que sai com naturalidade. E também é uma coisa assim, eu esquecia muito as coisas no púlpito, deixava Ah. pra, tipo assim, no púlpito eu vou fluir. Mas eu tenho muito, coisa de TDAH, eu acho que eu tenho esse troço. Porque a pessoa levanta no culto, aí me distrai. Aí, Menino chora. Isso, você vê que eu brinco às vezes com a pessoa, Ah. irmã tá com a mão na boca ali, não sei o quê. Me distrai É porque muito. realmente te distraiu ali. Aí eu falei, Deus, eu tô perdendo muita coisa, então eu vou anotar tudo. Comecei a Entendi. anotar. Daí surgiu os livros e tudo. E o senhor foi agora, então, pra escrita. Porque aí, por exemplo, eu nunca quis. Eu tenho uns 500 esboços em casa, cara. Eu tenho muito texto, muito. E sempre fui bom, eu sempre fui bom pra escrever. Eu que escrevo tudo mesmo, não dou nada pra ninguém. Sempre gostei de escrever, muito. Amo escrever. Aí, só que eu nunca tinha escrito um livro. Eu não tinha esse sinal, sabe quando você não tem um. Você Não é fala, pra mim. Eu também não gosto de fazer aquela parada porque todo mundo tá fazendo. Eu tenho um ranço com isso, cara. Sabe esse negócio de tipo assim, todo mundo tá fazendo mentoria. Tem que ter também. Tem que fazer também. Eu não faço de propósito, faço de raiva. Eu falo, não vou fazer. Todo mundo tá Implicante. fazendo. Eu sou assim, cara. Eu falo, o que todo mundo tá fazendo? Não quero fazer. Eu vou perder a oportunidade, mas não vou fazer porque todo mundo tá fazendo. O que tem que ter? O propósito, a vontade? O que que... Tem Qual que é o critério? Exato. Pra mim tem que ter o porquê. Se eu não souber o porquê, Não faz. não faz sentido. E se o porquê for só dinheiro, também não faz sentido a mim. Ah, por quê? Porque eu quero fazer dinheiro. Então não quero. Porque eu não tô... não é um negócio, cara. É um propósito. Deus tá nisso, sabe? E aí eu não fazia livro. De jeito nenhum, todo mundo falava, mano, livro, tem tanto texto, tanta coisa. Eu falava, não, a mensagem. Não. Aí quando fiz 40 anos, deu um sinal, cara. Incrível. Foi assim, cara, impressionante. Bom, eu acordei, eu falei, vou fazer um livro. Vou fazer um livro. Liguei pra uma pessoa, falei, me ajuda, como é que eu vou fazer um livro? Por onde que eu começo? Tal. Começa pelo tema, sabe? Isso aqui você quer escrever. Eu falei... Aí a pessoa falou comigo, qual o tema que tem a sua identidade? O que você mais respira hoje? Eu falei, novo começo, recomeço, que é como a gente ficou conhecido e tal. Então mete essa. Eu falei, então vou falar de recomeço. Foi esse aqui. Aí daí veio o... Hora de recomeçar. É hora de recomeçar. Que aí eu falo muito disso, pra quem pode recomeçar? Quem tem direito de recomeçar? Tem muita gente que acha que não pode. Sim. Então existem pessoas que pensam assim, poxa, eu fui uma pessoa super mal sucedida num casamento. Será que Deus me daria uma chance de casar de novo? Existem lugares que a pessoa é oprimida pra nunca pensar nisso. Então eu explico aqui como que a Bíblia ensina. Quem pode recomeçar? Aí depois que você entendeu quem pode recomeçar, como recomeçar? Eu falo tudo Bíblia, tudo Os texto, critérios pra... tudo textos da Bíblia exatamente assim, olha essa pessoa aqui, ela recomeçou. Como que ela recomeçou? Tal. Falo de vários. Aí quais são os inimigos que você vai encontrar no seu recomeço? Todo mundo vai enfrentar alguns durante o recomeço. Ou seja, eu vou destrinchando. Não é um livro, eu tenho todas as respostas, mas fala muito, muito em cima das vitórias que eu tive, né? Em recomeçar com minha família. O senhor chega a mencionar a questão do casamento dos seus pais nesse Não livro também? especificamente exponho
Porque foi uma testemunhos, questão tal. de recomeço ali também, né? Total. Mas assim, eu uso O aprendizado. os aprendizados e as coisas que Deus me ensinou na palavra na época, entendeu? Então, assim, como que Deus me fez entender que era possível recomeçar, vai dar tudo certo, né? Tipo, fica tranquilo. Por causa disso aqui, levanta hoje, por causa disso aqui, entendeu? Então, assim, por exemplo, uma coisa interessante, eu escrevi aqui, ó. Em tempo de recomeço, a gente não faz o que a gente faz o que precisa ser feito, não o que a gente quer fazer. Então, o grande drama de pessoas que querem recomeçar é que elas falam assim, mas eu não quero fazer isso. Mas num tempo de recomeçar, você não faz o que quer. Você faz o que precisa ser feito. Então, um grande erro nosso, entendeu? Eu não sinto vontade de fazer isso, cara. Eu só sei o que eu já sofri. Tudo bem, você vai fazer o que precisa ser feito, mesmo não sentindo. Aí eu falo aqui, mostrando na Bíblia, pessoas que fizeram coisas, mesmo não querendo fazer, mas porque Deus mandou, experimentaram vitórias de recomeço gigantescas. Então, foi um livro que eu fiz com muito carinho, é o primeiro. Até quero fazer ele já vendeu mais de 10 mil cópias. Eu só vendi Glória na a igreja, Deus. praticamente. É mesmo. Eu quase não saio com esses livros, fica mais entre a gente ali e tal. E esse ano E esse agora, aqui? eu lancei esse aqui. Esse aqui já é 100 por 1. aquela passagem, né? Isaac colheu 100 por 1, Jesus falou, né? Tem aqui 30, os 60, trigos, né? Exatamente. Bonita a capa? Ficou bonito. Jesus me falou, né? 30, 60, 100 por 1. Aí aqui foi... Eu peguei os meus devocionais que eu fiz na pandemia. Todo dia eu acordava e estudava alguma coisa e postava, porque eu via que as pessoas estavam E desesperadas. o senhor né? tem essa prática devocional? Mas como é que eu vou te falar, cara? Meu devocional é bem... Eu sou bem avacalhado com devocional, você acredita? É mesmo? Sou. Tem dia que eu acordo e eu falo, vou estudar. Aí eu fico 100 horas pra acabar. Não tem um padrão. Não. O pastor Márcio, ele implantou muita coisa no meu caráter, entendeu? E uma das coisas que ele falou pra mim é assim, não preocupa tanto com o tempo devocional, viva uma vida devocional, ou seja, não desliga nunca. Ele falava pra mim, não desliga nunca, você não pode desligar nunca. Então você tá na farmácia, você tá ligado, Deus vai falar com você. Você tá no restaurante, tá comendo, fica ligado, Deus vai falar com você. Então, isso ficou enxertado em mim, eu achei isso incrível. Uma mentalidade devocional. Uma mentalidade, a sua vida vai ser um devocional. Se você ficar esperto, Deus vai falar com você o tempo todo. Aí na pandemia, pela necessidade dos membros, eu vi as pessoas muito desesperadas, eu falei, vou fazer. Aí comecei a fazer. Aí sempre tem uma frase, né, que tem a ver com o texto. Por exemplo, primeira fase é Deus vai fazer tudo que você precisa, menos a sua parte. Aí eu falo um pouco sobre isso e tal. Sim. Entra a fundo nisso aí. Bem legal, bem prático. Eu sou um cara assim, muito prático. Eu não sou um cara sistemático, nem... prático, você vai ler aqui, você fala assim... Sem enrolação, direto. Sem bromation. Sem bromation. Sem bromation. Não sei fazer em bromation. Então, Sim. quem tá lendo tá gostando. Ó, 100 por 1. Vou deixar esses dois aqui. Eita. Ele vai sortear pra vocês aí de presente. Escreve, aí depois você vê como é que faz. Escreve aí, faz um comentário, Acho que eu vou né? sortear com os membros do canal. Isso aí, com os membros do canal. Se inscreve no canal. Tá aí, 100 por 1 e é hora de recomeçar. Cara, de recomeçar. Benção E demais. tô gostando de escrever, cara. Tô. Vai sair mais aí? Vai, tô gostando. Tem alguma coisa eu tenho já... muito texto, muita coisa que eu prego. Como eu te falei, os bolsos. Eu tô começando a pegar, juntar coisas, aproveita, escrever mais. junta, E, cara, tô amarradão. Já tá pensando no próximo? Já eu tenho ideia de falar um tema de cada coisa. Por exemplo, vou falar sobre o poder da fé no próximo, que tenho vontade de ensinar como ter fé, o que é fé, o que não é, o que é pensamento positivo, como usar pensamento positivo, que não tem problema ter pensamento positivo, não tem problema nenhum, mas entendendo que não é fé. Sim. Fé é uma coisa... A diferença. Né? Aí, sabe, ensinar essas coisas assim, desmistificar algumas. Muita gente acha que ter fé é achar, vai dar tudo certo. Tipo assim. Não. Tá, pensamento positivo, não é fé. Cara, a fé é um músculo, a pessoa tem que entender isso. A fé é um músculo. Se você não exercitar, você pode passar a vida inteira com ela e nunca experimentar. Fé é um músculo. Então, assim, Deus sempre me ensinou dessa forma. Exercita a sua fé. Como? Por exemplo, como que você vai crer por um milagre de cura? Você vai crer por um milagre de cura quando você sair da sua casa um dia e orar por alguém que tá com gripe. Você começa orando por gripe, cara.
Aí você fala, mano, não é que o negócio dá certo. Daqui a pouco você tá orando por uma pessoa com uma dor um pouco mais forte. Quando você vê que você tem fé pra levantar um cara da cadeira de roda. E é assim que funciona, mano. No exercício. É no exercício da fé. Pra coisas extraordinárias. Lógico que esse tipo de coisa, milagres que depende da fé do outro também, você não pode forçar ninguém a nada. Só tô dando um exemplo aqui, né? E se você exercitar a sua fé... E é interessante porque quem reivindica fé grande não é Jesus. Quem reivindica fé grande é religião. Religião que bota na cabeça da gente que a gente precisa de muita fé pra fazer coisas. Jesus falou que se você tiver a fé, tamanho de um grão de mostarda, rapaz. O importante é ter. Aí quer dizer, o que é um grão de mostarda? É a menor semente do mundo, que quando você planta, ela se torna a maior árvore. Uma das maiores árvores que tem. Olha que coisa louca, mano. Deus vai usar o exemplo da menor semente pra te dizer que com coisas pequenas Deus pode criar coisas extraordinárias. A obra é de Deus, né? A obra Mas de a gente Deus, precisa dar aquele passo inicial. Sempre foi assim, ó. Se você for fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Aí vem a religião, faz a gente achar que a gente tem que ter muita fé pra tudo. Tanto que os discípulos mesmo disseram, Senhor, aumenta-nos a fé. Entendeu? Como é que a gente tem essa ideia de... É a nossa mentalidade, né? humana, de que vai depender da gente. Porque a gente pensa que depende de nós, né? Nós pensamos que é a nossa força. Nosso processo é crer. Sim. Pronto, crer. Crer que Deus pode fazer. Igual a gente aprendeu lá, pô, eu vou orar pela cura de uma pessoa até quando? Mano, você vai orar pela cura da pessoa até ou Deus curar ou Deus levar. Interessa. Ah, mas aí eu orei, a pessoa, Deus levou. Aí é você e Deus, irmão. Lá no céu você pergunta pra Deus o que houve. Não tem que ficar questionando muito. Eu já perdi parentes assim que a gente fez campanha. Vamos orar até. Cara, levou. Levou porque Deus é Deus. Deus manda. Deus participa de coisas que a gente não participa. Senta em mesa que a gente não senta. Vê coisas que a gente não vê. Deus ouve mentes que a gente não ouve. É muita arrogância a gente querer saber Você tá o que é doido, melhor, cara, né? questionar por que nada, meu irmão. Deus é Deus. Senhor, eu tô aqui orando, crendo. O Senhor faz o que o Senhor quiser. Tem umas coisas que a gente tem que saber o nosso lugar no processo, entendeu? E aí a gente vive mais. É isso que eu quero falar um pouco na fé. Eu tenho muita experiência legal de fé. Vai vir assim, livro aí. Em breve, vai vir. Eita! Leva esses aí primeiro, gente, pra eu fazer mais. Eita, Seu pai falou que tem 7, eu falei, eu tenho que fazer mais. Correr atrás. Apóstolo Renê tem mais de 200, sei lá, 200, mesmo? 300. A gente tava com o Hernandes Dias Lopes ontem. Ele também tem muito. Ele tá em 180. 180 livros. Ele disse que o livro, parafraseando, claro, nem eu ousaria tentar falar da mesma forma, porque eu não vou lembrar. Mas o livro é como se fosse um embaixador, que ele pode ir na sua frente, mas depois que você chega lá e vai embora, o livro continua. Entendeu? Então ele representa ali as suas ideias, a sua palavra, né? É. Ele chega, é verdade. O que ele falou, ele chega Chega você antes nunca e vai fica chegar. depois. E às vezes você nunca vai chegar. Igual, o senhor tá saindo e o livro vai ficar aqui. Existem cidades que você pode mandar esse livro aí e você nunca vai visitar. É. Ele pode chegar lá. Sim. Você E nunca o vai senhor visitar. tá saindo e os livros ficam. Antigamente tinha entendeu? um CD de música, né? A gente falava muito isso quando Mariana falava muito isso. Minha esposa falava muito assim. Meu CD tá indo pra cidade que eu nunca fui e nunca vou, talvez. Que benção. Isso é muito É legal. a tecnologia servindo ao reino, né? Hoje é melhor, né? Hoje tem digital, pô, então você pode chegar em... Na hora. Caramba, Glória a Deus. loucura. Pastor, não quero tomar muito do Pô, seu tempo. Vou te devolver Já pra sua estamos quase esposa. 2 horas de podcast. Vou te devolver pra sua esposa. Vou bater o recorde do podcast. E só uma pergunta que eu faço pra todos os nossos convidados. Uma pergunta final, que pra mim é muito importante entender. Pra quem não sabe, a gente tá gravando às quase 1 da manhã. Quase 1 da manhã. Meia-noite e 39 no momento. E o Acabei pastor de pregar. acabou de pregar. O senhor chegou hoje de viagem? Cheguei. Tá no Desde 12. 5 da manhã acordado. Meu Deus do céu. Ô, glória. Ô, glória. Mas o Sou pastor da vigília. tá nos honrando aqui com a É presença. um prazer, cara. E, pastor, o que eu gostaria de saber para o senhor, o que é mais lindo no evangelho? O que te brilha os olhos? Ah, mano, o que eu acho mais incrível, cara, é o Deus que... Isso resume a minha vida. O Deus que, grande do jeito que acredita em gente como a gente, improvável, sabe? Tipo, eu sou um cara que saí de São Gonçalo, do Rio de Janeiro, repeti 3 vezes, fui expulso de 2 colégios. Ninguém pagaria o preço por mim que Deus pagou. Ninguém, cara.
nem os meus amigos, nem os meus professores, nem as pessoas que mais acreditavam em mim naquela época poderiam pagar o preço que Jesus pagou por mim, acreditando em mim, entendeu? Quando nem eu mesmo acreditava. Então eu acho que na grandeza do Deus que nós servimos, se fazer tão pequeno pra vir até nós, nos resgatar e acreditar em gente tão improvável, mano. Eu tô falando de mim, mas eu já vi pessoas que eu olhei e falei assim, cara, como que Deus é lindo, cara. Como que Deus, com essa grandeza, esse Deus tão grande que ele é, colocou uma gota de dom naquela pessoa. Olha aquela pessoa cantando, olha aquela pessoa orando. Mano, eu sou o cara de cultinho de 10 pessoas, cara. E feliz da vida. Eu sou o menino que ia pra vigília no meio de favela. E eu olhava aquelas irmãs de oração orando, mano. E eu falava, Deus, eu quero ser usado um dia, entendeu? Porque eu olhava e falava, só Deus pode usar aquelas pessoas. Então, pra mim, uma das coisas mais lindas do evangelho é o Deus acreditar em gente improváveis, como pessoas improváveis como nós, entendeu? Eu amo isso, eu amo, por isso, e isso me faz acreditar nas pessoas, entendeu? O fato de Deus ter acreditado em mim. Então, isso faz meu olho brilhar. Quando eu vejo uma pessoa, sabe assim, rebentada no pecado, e eu falo, não, mano, Deus acreditou nesse cara. Ele só precisa saber disso. Aquela música do Marcelo Marques, sabe? Eu vaguei mundo afora. Então, assim, aquilo ali é a essência do que me mexe comigo, que me provoca, me faz pregar, me faz fazer apelo igual um maluco, igual seu pai falou, Felipe é um evangelista. Pronto. Por causa desse Deus que acredita nos improváveis, cara. Acredita em pessoas que estão dispostas mesmo assim, ó, eu não valho nada, mas se o senhor quer mudar a minha vida, eu tô aqui. É isso que faz meu olho brilhar. Mais nada. O dia que eu perder isso, e eu lembro uma vez que eu tava numa reunião com um dos pastores mais famosos do Brasil, cara. Um nome muito famoso, muito, muito. Vou falar o nome dele, R.R. Soares. Eu tava numa reunião com o R.R. Soares, com várias pessoas. Aí, cara, minha esposa tava do meu lado. Aí ele foi falar de uma campanha que ele foi fazer num lugar. E aí ele contou quantas pessoas aceitaram Jesus, cara. Quando ele contou, ele gaguejou, teve pigarro e começou a chorar, mano. Bicho, o cara famosaço, um dos maiores, tá na televisão todo dia. Tava numa reunião com gente fechada numa sala, começou a chorar com quantas pessoas tinham aceitado Jesus. Aí eu olhei pra Mariana e falei, cara, é isso. O dia que acabar isso aí, acabou o ministério. O dia que acabar essa paixão pelo perdido, sabe? Esse amor pelos improváveis, acabou, mano. Não precisa fazer mais nada. Eu falei pra ela assim, amor, isso aí que a gente não pode perder nunca. Nunca, nunca, nunca. Porque o resto, cara, o resto é fácil, cara. Sabe? O resto vem. Porque Jesus morreu pelas pessoas, né? Jesus morreu pelos improváveis, né? Veio para os que eram os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, o que mexe comigo, o que me emociona, o que brilha meu olho, é isso. É Cristo sendo quem é, acreditar em gente improvável como eu e você. Nem bonito nós somos. Nem pra ajudar. Nem pra ajudar, mas Deus acreditou, cara. Então, assim, isso me deixa incrível, assim, me deixa apaixonado. O resto é resto, irmão. É isso aí. Pastor, isso é lindo. Amém, cara. Pastor Felipe Tamo Valadão. junto, pra festa. Aí, ó. Conseguimos fazer um podcast. Meu aí. Se você Muito gostou, obrigado. escreve aqui. Gostei. Escreve aí. Vamos pensar numa palavra. Escreve miojo com salsicha. Se você assistiu até o final, escreve aí miojo com salsicha. Pronto. Pessoal, é isso. Muito obrigado a vocês que acompanharam a gente até aqui. Se você tá aqui até agora, significa que o cara gostou. Né? Pô, Tá tomara que acompanhando tenha aqui sido até o legal. final. Mas- Foi edificado de alguma forma, eu espero. E então é isso. Curte esse vídeo, comenta aí, miojo com salsicha. Compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que pode ser abençoado por essa mensagem. E eu vejo vocês na próxima terça-feira, às 7 da noite. Valeu! Valeu. Tchau, tchau.